Olá, olá pessoal, aqui é Thiago Trindade, Head de Estratégia da Conceito Gestão Corporativa e estamos aí em mais um episódio do Executores Podcast, o podcast de quem faz acontecer. E nesse super papo de hoje a gente vai trazer um assunto super relevante para quem quer gerar resultado no seu negócio. Você aí da empresa nacional, você da empresa em expansão, você que é sócio, você que é dono, você que é executivo de uma empresa em crescimento que está buscando crescer, tá? Hoje o nosso tema vai ser modelo de gestão de vendas moderno. Modelo de vendas moderno, tá? As boas práticas de quem está fazendo acontecer nas trincheiras, nessa nova economia que nós estamos vivendo. E aí quem está com a gente aqui hoje são dois ultra especialistas da casa, tá? Que eu vou apresentar e certamente a gente vai ter uma resenha super especial. Novamente evocando aqui o Flávio Augusto, é um time de peso. Então, sejam bem-vindos, rapazes. Boa. Começando aí pelo Jefferson. Hoje, Jefferson Frasnelli é o nosso head de transformação digital, mas que tem um trabalho muito forte também em vendas, porque tem liderado cadeiras como essa ao longo de sua carreira e a gente usa muita tecnologia também no nosso dia a dia. Então, Jefferson, seja muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Valeu, Thiago. Prazer é todo meu aqui poder contribuir. Acho que é uma satisfação enorme. Vamos lá, tem muita coisa para abordar ainda hoje. Maravilha, Jeff. Seja muito bem-vindo. André Santos, nosso head de vendas aqui, também tem uma grande experiência, já de conceito há 5 anos atuando com vários projetos de diversos segmentos em vendas B2B complexas. Tem uma jornada extensa aí em vendas, vai somar muito com a gente no dia de hoje. Muito bem, obrigado, Thiago, mais uma vez. Jefferson, bem-vindo aí, parceirão. Thiago também, parceiro aí de longa data. Vai ser um prazer a gente trocar essa ideia aí, como as empresas hoje tocam aí, trazer como é que se trabalha esse modelo de gestão moderno aí, o que a gente tem visto aí, né, Thiago, no mercado tradicional, né? Muito bom, gente. Maravilha. Então, falar de vendas é sempre especial, porque quem é a empresa que não quer vender? Qual é a empresa, o dono, o sócio, o acionista, o executivo que não quer ver sua empresa crescendo? Mas para isso a gente precisa desmistificar pontos fundamentais e importantes e colocar aqui em pauta que o mundo mudou e tem mudado de maneira cada vez mais rápida, mais franca. Então, existem autores aí, estudiosos, que dizem que a grande mudança é a velocidade com a qual a mudança ocorre, com a qual a mudança acontece. Diante dessa perspectiva, a gente não tem mais uma curva linear, né? Um gráfico linear para crescimento, para que as mudanças aconteçam. Aquele antigo P&D, né, de desenvolvimento e criação de novos produtos, de novas iniciativas, que era tudo muito linear, você pensava para 10 anos e tinha condições de contorno muito bem estabelecida para 10 anos, hoje não existe mais. A cada semana as coisas estão mudando, são novos entrantes, são tecnologias emergentes e não só isso. Anseios sociais, anseios de negócio que fazem com que as pessoas queiram cada vez mais e melhor serem assistidas. Então, a nossa sociedade está em constante transformação e a gente precisa de modelos de gestão, sistemas, tecnologias, processos para que a gente possa gerenciar de uma maneira muito alinhada a essa nova necessidade de mercado, tá? A gente fala de gestão por contexto. E aí, quando a gente fala de um modelo de gestão moderno de vendas, de um modelo de vendas moderno, a gente chama aqui dentro de casa de vendas 4.0, a gente vai aterrissar essas necessidades. Então a gente vai falar muito mais sobre esse contexto aqui do que propriamente de produto. Legal, gente. Eu queria que vocês trouxessem a opinião de vocês sobre o que era o modelo de vendas legado, o que ele era no passado, por que ele funcionava e por que ele não funciona mais hoje. Queria a opinião de vocês aí, fiquem à vontade para trazer. Vai lá, Jeff. Legal, vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, eu entendo assim, né? A gente a vida toda ouviu, né, que, poxa, ser vendedor é um dom, né? A pessoa já nasce com aquela missão, com aquela jornada, e quem não nasceu dessa forma, né, a probabilidade de ser um vendedor de sucesso ela é extremamente remota, extremamente baixa. Né? Mas a gente vê que, né, de um bom tempo para cá, né, isso caiu por terra, né? Isso não é uma verdade. Né? Como o Thiago mesmo colocou, poxa, a gente entende, né, que num novo modelo ali, a gente tem técnicas, né? Nós temos ferramentas, nós temos métodos, nós temos
processos, né? E uma vez aquela cartilha, vamos dizer assim, né? Aquele roadmap ali seguido, né? Então a pessoa sim pode ter sucesso mesmo não tendo nascido com aquele dom, né? A gente entende que, desmistificando um pouco ali o vendedor do passado, né? Que entendia-se como um dom, não, né? Então é uma ciência, né? É uma ciência como qual, né, existe aí ferramentas, mecanismos e processos, né? E realmente processos. Poxa, no passado, né? Tudo era muito no relacional, assim como é hoje, né? Mas no relacional no sentido, né, pessoal mesmo, no tete a tete, no front a front, né? E isso hoje mudou de forma considerável, ou seja, nós conseguimos estar em vários lugares, né, ao mesmo tempo, abordando várias pessoas, usando, por exemplo, mídia social, que, né, antigamente nós não tínhamos tal ferramenta, né? Então, explorar esse tipo de processo e ferramentas que nos permitem esse tipo de conexão, né? Hoje tudo é muito rápido, né? Tudo é muito ágil, justamente por todo esse contexto de conexão, né? E toda a gestão que está por trás disso, né? Antes, né, tínhamos lá as famosas, né, as cadernetas, né? Poxa, quem já não comprou isso, né? Quem já não comprou dessa forma, né? Começo do mês ia lá acertar, né? Cara, e toda a gestão era feita por isso, né? Ou então aqueles arquivinhos, né, que tinham o alfabeto, né, e as fichinhas de cada cliente ali. Então hoje a gente, né, tem tecnologia para fazer esse tipo de gestão, né, e nos trazendo inputs, né, necessários para uma próxima conversão, para uma próxima venda. Então o cenário está bem de fato mudado e vem mudando ao longo do tempo. É verdade. Muito bom, Jeff. Muito bom, cara. Obrigado pela contribuição inicial. Verdade. André, como é que você enxerga aí? Pegou provavelmente um pouco do legado lá no início de carreira em vendas. O que você entende como era e o que mudou? O que é diferente? Por que não funciona mais da maneira que era? Na verdade... Não fala de vendas, né, Thiago e Jefferson? Quando o Jefferson foi falando, fui me lembrando da venda porta a porta, cara. E passava, eu moro aqui em Porto Alegre, então os tiozinhos, né, os vendedores de coletânea, esses livros coletânea de Bíblia, batiam lá na porta de casa e ofereciam, tem aqui a coletânea, aqueles, né, os Aurélios, enfim, né, tinha uns famosos, agora não me lembro o nome, mas... A Barça? A Barça, né? Então, assim, o pessoal ia lá vender. E era o único jeito de vender, né, André, naquela época, né? Eventualmente pelo telefone, mas no passado as pessoas nem telefone tinham, imagina. Então, era necessário esse tete-a-tete o tempo todo. Então, acho que é um ponto isso aí também, né? E com certeza, cada um que tá nos ouvindo aqui, cara, já teve esse outro vendedor, que é o vendedor do tio que tira foto lá na escola com a bandeira do Brasil atrás e tu com a lapiseira ali, né, tá escrevendo no caderno, né? É outro vendedor, cara. Esse aí, pra mim, é o master, né? Ele já tava um pouquinho na frente, né? Já tirava a foto, já tirei a foto, tá aqui, quer, não quer, né? Enfim, me lembro disso, né? Muito, muito claramente esse tipo de venda. E eu fui ter, nesses 18 anos de vendas, né? Eu comecei a trabalhar já nos anos ali 2000, né, vamos dizer assim, com 18 anos, né, entrei já vamos dizer assim, trabalhando mesmo em carteira assinada, e cara, a venda para mim era, graças a Deus até eu tava, não falei para vocês, mas eu tive contato com uma empresa essa semana que foi a minha escola, né, que foi a Atento Brasil, né, que eu entrei nela e pude aprender a falar no telefone, cara. E tô falando com vocês hoje porque se não fosse isso eu tá gaguejando hoje até agora, né? E lá foi a venda, velho. Foi ali que começou. Mas, assim, muito pega telefone, né? Aí começou o telefone, né? Não tinha ainda na época, assim, a internet como era hoje, né? Pro 2000 ainda tava começando, né? Era lista, força, né? Desculpa te cortar, mas era lista telefônica, né? Abria na página ali e ia seguindo, né? Isso, ali, páginas amarelas. Isso. Tinha muito. Quando os caras de Barça aí provavelmente passaram muito página amarela. Mas aí já nos anos 2000 já é um pouquinho mais moderno. Já tinha um database, o pessoal já tinha uma base de clientes, já sabia que era concorrência. Então já tinha um pouco mais de informação. Mas controles de vendas ainda, o modelo de gestão de venda não existia, né? Não tinha.
Era muito no empírico, né? E dos anos para cá, como vendedor, né, já passei por multinacionais, empresas nacionais, e vou dizer para vocês, hoje estamos gravando isso aqui dia 11/10, 2h32 da tarde agora, e tem empresa ainda, Thiago e Jefferson, que não tem o CRM, né? Então, se a gente for falar de gestão moderna de vendas, esse aqui é o primeiro ponto. Ter uma plataforma para fazer a sua gestão das suas empresas, dos seus contatos e dos seus negócios. Legal, muito bom. Então eu parto esse aqui, acho que é o nosso ponto de partida aqui do bate-papo. Interessantíssimo, entendeu? Cara, interessantíssimo. E a gente defende muito o que a gente chama de modelo de gestão moderno, a gente fala de ambidestria, né? Então vamos valorizar aqui também o clássico, né? A comunicação, o relacionamento, esse olho no olho, gente, nunca vai morrer. Jamais, senão não seremos mais humanos. Nenhuma máquina e equipamento substituirá os sensores que nós já temos, que são sensores visuais, auditivos e tudo mais, quando a gente está numa interação social presencial. O ponto é que a tecnologia vem para potencializar resultados. Então, o mundo mudou e não é questão de que, olha, os negócios mudaram e é um capricho desses negócios. Não, o mundo mudou. Os tomadores de decisão não são mais os mesmos. Se você pegar um modelo mental de um baby boomer, alguém que nasceu lá na década de 60, mais ou menos, 50, 60, ele vai ter uma mentalidade muito diferente do cara que está comprando na ponta hoje, que é um millennial, um geração Y, um cara de 30, 35, 40 anos. Então isso faz com que as necessidades, a maneira como essas pessoas comunicam, a maneira como a sociedade já se comporta, é bastante diferente. Então a gente sempre vai adequar método, e vendas é método, certo? É ciência, não é arte, ok? Embora a gente tenha que ser relacional, não é arte, um pouco disso, mas é ciência. E a gente tem que usar tecnologia e método a nosso favor. E é por isso que a gente está tendo essa conversa. Então, não é sobre aquilo que a gente quer, é sobre aquilo que o mundo é e como a gente se adequa a todo esse contexto, ok? Então, hoje, a vantagem competitiva está na adaptabilidade. O quanto que eu consigo me adaptar ao que acontece com sensores sempre ligados, e aí, método e tecnologia mais uma vez, para eu conseguir responder essas demandas e necessidades, ok? Então, a gente fala hoje no mundo de tecnologia até sobre um termo que é o Product-Led Growth. O que é isso aí? Empresas que são dirigidas e elas crescem com foco muito no produto que elas têm. Bom, isso dentro de um contexto de década de 80, 90 e início dos anos 2000, era muito do que as empresas viviam no sentido, olha, eu tenho um produto para o mercado e o mercado não tem tantas opções de qualidade e esse mercado vai consumir por muito tempo esse produto e ponto, acabou. E o cara ia difundir através de feiras, através do corpo a corpo, através de comunicações ali mais clássicas, né, digamos assim. Só que hoje, pessoal, as coisas mudaram a um ponto que a gente chama de long tail, no qual existem diversos produtos de maneira muito específica para cada tipo de cliente. É o que a gente chama de customer centricity. Eu sou centrado no cliente, minha empresa é centrada nas reais necessidades, problemas e demandas dos meus clientes. O vendas, por consequência, tem que se adequar a essas necessidades. Então, o meu perfil de compra, de comprador, ele mudou bastante, tá? E um dado da IDC, legal, Thiago, fala que 86% dos compradores B2B consultam antes as informações para tomada de decisão. Olha que alto esse indicador. São empresas competitivas, então, né, André? Que é o mundo que nós estamos, né? Empresas competitivas fazem isso. Ele quer te conhecer primeiro. Porque antes o comprador ele não tinha acesso a esse dado e o vendedor do passado, né? E o que se deu bem, o que conseguiu navegar bem, conseguiu comer com farinha esses compradores do passado, né? O cara não tinha informação, né, André? Imagina, você era o repositório de informação do cara. Isso. Não tinha informação, mano. Então, cara, isso é muito, muito louco, assim. E se percebe, sim, né, por exemplo, os mecanismos que as empresas hoje fazem para comprar. Então, eu posso citar aqui que tem a compra direta, que o comprador manda direto um e-mail para a pessoa para comprar. Tem os portais, né, tem que te cadastrar para ser homologado para ser um fornecedor e ali tu fica naquela miríade, naquele portal. E tem hoje, cara, compras já automáticas. A pessoa já vai lançando o que ela precisa e tu tem que olhar o que tu vai programar na tua margem ali para tu poder tentar ganhar, porque no final, meia-noite, ele fecha a cotação, vamos dizer assim, e automaticamente o robô já dispara sozinho quem ganhou e quem não ganhou. Não tem já um ser humano por trás já
tendo aquele feeling para negociar contigo. Pô, cara, baixa mais 3%, mais 5% pra gente fechar. Quem jogou o melhor preço tá ganhando, velho. Então tá sim perfeito, hoje o André. mercado, então né, uma... a gente trata aqui, né, com mais de 14 operações ao mesmo tempo de vendas. A gente vê tudo isso todo dia. Isso acontece em tempo real. Tá acontecendo agora. Perfeito. Exatamente. Então a gente está falando de um mundo híbrido, onde a gente tem o ser humano, a gente falou sobre isso esses dias no próprio LinkedIn, a gente tem o ser humano como o ator principal de tudo isso, porque tudo que a gente constrói, desenvolve, fomenta é para o ser humano, vem e vai para o ser humano, mas tem a tecnologia, isso não tem como mudar, tá, pessoal? A gente está falando do que é, as coisas tal qual elas são. Não tem. Tecnologia que vem para potencializar. Aí o pessoal tem receio muitas vezes, poxa, mas está falando de transformação digital, inteligência artificial, você ser substituído pela máquina. Não necessariamente pela máquina, mas pelas pessoas que dominam a máquina. No final do dia, é sobre quem domina a máquina, né? E isso... Exato. E só colaborando, Thiago, desculpa cortar, mas é o que você comentou, né? É muito a questão da ambidestria. Ou seja, trabalhar, né, aquilo que já existe, então, poxa, o relacionamento, né, e trazer mais ainda o que o André comentou, poxa, e o novo, né, ou seja, como é que é o comportamento atual? Poxa, é a internet, é a autopesquisa, né, então, como o André trouxe um dado muito relevante, né, 86% a jornada da compra, né, ela é feita de forma autônoma, né? Então, estar adaptado a isso, né, ter as ferramentas, ter né, os recursos necessários e ainda assim, né, mantendo o tradicional, ou seja, o relacionamento, porque, né, ali no final, nos últimos 14% do processo, poxa, é a pessoa que vai estar lá interagindo, né, e se essa pessoa de fato não passar confiança, né, não passar ali o senso de autoridade, né, ou seja, essa jornada também pode ser comprometida. Total sentido, Jeff. E dentro desse contexto, pessoal, pode muitas vezes para o público que nos ouve aqui, em grande maioria, não são empresas de tecnologia que já são nativas digitais. São empresas clássicas que continuam sendo relevantes para os seus setores, mas que precisam se modernizar. A modernização, diríamos que é o ponto de partida, é o zero máquina, para quem é do mundo industrial. Mas é o ponto de partida, é o parâmetro, tá? A gente precisa se adequar. Então, a gente, muitas vezes, somos empresas aí clássicas do outro lado, que já fornece por muitos anos, talvez por dezenas de anos, talvez até por mais de uma geração. E aí a pergunta fica, o que é relevante para mim? Acho que parte muito essa questão, né, de parâmetro. Onde eu estou? O que eu realmente preciso? Porque acaba existindo muito empreendedor de palco que fala sobre muita coisa para o camarada e assusta ele sobre o que ele realmente precisa. Eu adoro a perspectiva do Jim Collins, que ele, em Empresas Feitas para Vencer, é meu livro de cabeceira sobre estratégia e gestão, tá? É o pai moderno aí da administração, digamos assim, depois de Peter Drucker. E ele fala sobre alguns elementos muito importantes, que é pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. No último elemento da ação disciplinada, ele traz o viés de tecnologia. E ele fala que as empresas campeãs que ele estudou por mais de década, elas invariavelmente são empresas que têm muita tecnologia, mas as tecnologias necessárias, não modismos. São tecnologias essenciais para permitirem que essas empresas vençam o jogo, para que elas tenham diferencial competitivo, para que elas sejam eficientes. E é sobre isso que eu quero falar. Então, existe um mundo em transformação digital é amplo, vendas 4.0, um modelo de vendas moderno é algo amplo, mas vamos começar pelo começo. O que vocês dois, que estão muito no front, atendendo dezenas de empresas em seu processo de modernização de vendas, enxergam de principais deltas, principais gaps, onde elas estão e o que a gente começa a fazer para dar uma primeira camada aí de modernização para essas empresas? Falando sobre tecnologia, tá? Eu entendo que a adoção da tecnologia atualmente ela está muito desalinhada, né, com a estratégia corporativa. É extremamente desalinhada. Ou seja, pela ausência da estratégia ou, né, se existe uma estratégia, de repente ela não é compartilhada, não é divulgada, expandida para as outras, né, em relação às áreas da empresa. Então, cada área, né, ela acaba se tornando um nicho, né, e adotando e fazendo a tua, né, a tua adoção, né? Entendendo as suas dores, entendendo os seus problemas, como é que a tecnologia ela pode sanar, né, aqueles problemas pontuais, né? Mas
É o que eu sempre venho defendendo, né? A tecnologia, ela tem um fator de potencialização extremo, né? E é para isso que ela serve. Mas se a minha estratégia, né? E aí a gente desdobra um pouquinho mais, né? A gente tem ali né, toda essa visão em relação a processo, né? Então, se os meus processos não estão bem definidos e não estão alinhados com a minha estratégia, né, a tecnologia vai ampliar aquilo que não deveria ser ampliado, vai potencializar aquilo que não deveria ser potencializado. Né? Então, do caráter tecnologia, eu entendo esse total desalinhamento com a estratégia ou a falta de uma estratégia eficiente, né, desdobrada isso né, em relação a todas as áreas, e cada área possa, então, interpretar, né, de acordo com essa estratégia, os seus leques, os seus gaps, as suas necessidades, né, mapear, obviamente, todos os seus processos, né, e entender aquilo que é feito bem, né, que é de forma adequada, e aquilo que não. Tá? Então, definir todo, né, esse processo, reestudar, remapear, reestruturar, recriar, criar. Tá? E aí sim, então, uma vez isso bem feito, usar a tecnologia para potencializar. Então, o que eu tenho visto bastante é isso, André, só para complementar, é o total desalinhamento com a estratégia, né, e a falta de processos bem claros, né, que a partir daí potencializem, os próprios processos, né, os próprios processos possam potencializar os resultados iniciais. Total. E aí sim, cara, eu entro com tecnologia para cobrir esses gaps e levar, né, aquela entrega para um outro patamar. Deixa eu pegar esse gancho aí, eu já chamo você, André. Tudo isso que o Jefferson falou, gente, a gente está falando aqui de eficiência operacional. Você não tem um plano estratégico definido, dizendo para onde eu vou, o que eu vou alcançar, quais são as capacidades que eu tenho que trazer, quais são os processos bem definidos, KPIs. Isso aí é gestão clássica, eficiência na veia. Então, o que eu quero dizer com isso? Para que a inovação aconteça, e aí vamos desmistificar a inovação, que é sobre gerar valor continuamente para o mercado, fazendo mais e melhor, eventualmente até com menos, e assessorado por tecnologia para a gente ter uma percepção real do que está acontecendo nos meus mercados e também usá-la para poder beneficiar esses mercados. A inovação está nesse caminho. Mas antes dela acontecer, tem um ponto básico aqui, que é a eficiência operacional. Se eu não tenho indicadores claros, processos bem definidos, papéis, para onde a companhia está indo, que capacidades eu tenho que trazer, que tecnologias minimamente eu tenho que colocar em jogo para que eu opere bem, cara, você está bem lá atrás. Assim como parceiro de negócio, aqui é um papo de bem café. A gente precisa melhorar isso para ontem. Como amigo aí, tá? Como parceiro de negócio. Você precisa melhorar a tua operação para ontem. E se isso você está sendo vivido no contexto do vendas, esse papo aqui é para você. A gente fala de gestão de forma ampla, mais especificamente para o vendas, se o processo não está na tua mão, se ele depende de pessoas ou nem de pessoas, a gente depende aqui se está dentro de um contexto aqui de uma indicação, de uma venda orgânica. Então a gente tem um trabalho de base muito importante para fazer aí, que é fundamento, não é inovação ainda, ok? Então é esse gancho que eu queria trazer. E aí, André, traz aí complementando os seus insights sobre essa perspectiva. Exato, eu acho que a gente pode colocar esse como primeiro ponto, uma gestão moderna de vendas, né? Ter a sua estratégia comercial definida, definir a sua estratégia comercial. E aí a gente pode colocar elementos como proposta de valor, trabalhar definição dos canais de aquisição, definir a estrutura da equipe de suporte a vendas, gestão da carteira, que a base é muito importante, trabalhar metas e objetivos, rituais de gestão, e monitoramento de tudo isso. Então, isso aqui eu acho que é o primeiro ponto de partida para ter uma gestão de vendas moderna. Perfeito, né? André. Esses elementos que eu trouxe, e se os senhores concordam comigo, eu acho que esse aqui é o primeiro ponto. Eu falou da pergunta, gestão de vendas moderna, eu tenho que ter isso aqui dentro do meu plano. Começa com gestão. Se eu não tenho isso aqui, começa com gestão. Eu tenho que pensar como é que eu vou botar, claro, com objetivo estratégico, né, definido, eu vou desdobrar para o meu comercial, vou pegar a perninha, vou trazer isso. E esses elementos que eu citei, né, eles vão fazer parte da estratégia comercial. Perfeito. Então tem que ter sempre a estratégia comercial. Não só número, que eu vejo o pessoal fazendo muito isso. Temos que vender X milhões. Pega lá, divide por 12, calcula mais ou menos quantos vendedores tem que ter por mês e vai embora. Não, cara, é mais do que isso. Legal. Uma base muito interessante que você fundamentou. Então, pessoal, vocês estão falando de modelo de vendas moderno, vendas 4.0. E
para que você tenha algo prático aí do outro lado, então é fundamental que a gente fale sobre as bases. Então, o que os nossos especialistas estão dizendo? Dezenas de entregas que a gente já fez, de uma carreira legada que cada um tem aqui, é que tudo começa por gestão e capacitação, gestão e liderança. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, pessoal, falando um pouquinho de tech, mais gestão, dá para fazer gestão sem CRM? E aí, outro ponto que eu queria provocar. A gente é agnóstico quanto à ferramenta. Então, a gente não tem uma ferramenta queridinha aqui, tá? A gente trabalha com as ferramentas necessárias para que os clientes, por exemplo, os nossos parceiros, tenham resultado. Dito isso, que se eu queria fechar esse contexto, tecnologia é meio para resultado, e quando a gente chega em muitas operações, o cara até tem a tecnologia. Eu tenho a tecnologia, o CRM, XPTO, eu tenho o BI, mas geralmente ele só está lá, é que nem você tem uma bazuca que não é operada. O inimigo está chegando e você não sabe atirar com aquela bazuca. Como é que vocês veem isso aí? O primeiro elemento, gestão/tecnologia, que seria o CRM. O que a gente encontra e o que aí quem está nos ouvindo tem que prestar atenção e fazer para que a gestão comece a ocorrer no seu dia a dia? Só deixo para o André que, carinhosamente, de forma interna aqui, nós chamamos ele de mago, né? Então é a melhor pessoa para trabalhar. Pessoal, sim, não é uma ciência de foguete, CRM, é fácil. Só que ela não trabalha sozinha, tá? Trabalha com pessoas, ela trabalha com estratégia, ela trabalha com informações. Se as informações não estão lá e se o processo e o método que a gente identificou para ser usado naquela companhia, aquele modelo de negócio, ela tem que ser executada todo dia, semanalmente, mensalmente, ano a ano. Não para mais. Canso de ver CRMs ainda sem dados abastecidos, pipelines que não são feitos de forma correta, ou não tem, né, CRM. Então a pessoa faz muito no feeling, não tem como controlar 50 oportunidades na cabeça, impossível. Quem me dizer que controla aqui, manda uma mensagem aí pra nós que eu vou querer saber quem é, velho, porque é mais mago que eu, velho. Não tem como não ser, velho, porque assim, não acredito. E aí, pessoal, para finalizar isso aqui rapidinho, indicadores básicos: ciclo de venda, taxa de conversão e ticket médio. Pensem nesses três sempre. Vocês têm que ter o vendido, tá, galera? Não é o faturado. O que eu vendo, não o que eu faturo. Ticket médio, ciclo de venda e taxa de conversão. Esses três indicadores vão levar vocês muito mais à frente, muito mais além, quando a gente fala de gestão, tá? A gente fala de CRM. Esse é o ponto pra gente ficar bem alinhado. Legal, aqui. Excelente, André. Jeff, fala um pouquinho de quando a gente chega numa empresa, algumas estão, que a gente chama de mato alto, né? Isso, eu estou falando de empresa que a gente chega, mas é o retrato, tá? É uma amostragem do que é a realidade do negócio nacional de forma geral. Então, é muito reflexo disso. Quando a gente chega numa empresa, tem aquelas que é mato alto, não tem nada. Então, esse é um ponto. E o que já tem que começar a fazer para ter esse resultado, do ponto de vista tech/gestão. E aquelas que até têm tecnologias, digamos que com alto investimento, e isso não é explorado. Boa parte delas acaba acontecendo. Como é que você enxerga, cara, esse contexto? E aí a gente falando de modelo de gestão de vendas moderno, né? Vendas 4.0, o que a gente tem que prestar atenção para fazer como primeira base lançada para que tenhamos vendas modernas dentro de casa? Vamos lá. Bom, eu entendo o seguinte, né? Eu creio que falta muita informação, né? Como o André colocou. Então, a primeira coisa é a necessidade de informação. Né? Sem informação a gente não toma decisão nenhuma hoje em dia. Tá? Então é muito em relação a necessidade de informação. Mas eu dou um pouco um passo atrás ainda. Tá? É a conscientização, na verdade, de cada pessoa da importância dos dados que ali são trazidos, que ali são mensurados, né? Então, né, hoje a gente pega aí, né, empresas, processos que, poxa, de fato eu não tenho absolutamente nada no CRM, né? O Malemar passe ali a gestão das oportunidades que estão acontecendo, mas só para não sair nada do radar ali. Mas ninguém tem consciência de fato de o que se preencher, como se preencher, que tipo de informação se traz ali, justamente para entender, né? Poxa, vale a pena seguir com essa oportunidade? Não vale a pena seguir com essa oportunidade? Então, no primeiro momento, a gente pega exatamente isso. Poxa, vamos fazer uma faxina aqui, né? Vamos fazer um geral, né? Para deixar exatamente informações que são úteis ali, inerentes ao processo. Poxa, a partir daí,
tá? Formatar, né? Ou tirar da cabeça, né, do nosso executivo exatamente qual é o processo, né? E dentro disso, customizar, formatar a ferramenta para que, de alguma forma, ela nos oriente no trabalho, né? Então, nos guie, né? A gestão das contas que são, né? Vamos falar em curva, né? Em clientes A, B, C ali. Então, que tipo de tratativa eu tenho que ter, a formatação e tudo mais, né? Para que a ferramenta, ela de fato, ela possa nos permitir esse drive de dados, né? Óbvio, nessa higienização a gente vem olhando, né, como é que o funil está organizado, se reflete bem as etapas do negócio, como é que as pessoas, né, evoluem e trabalham dentro desse ambiente, campos personalizados, que, enfim, isso é detalhe, né? Mas é imprescindível, né, a consciência de todos da informação, do input de dados, né, e isso a tecnologia vem ajudando. Então, por exemplo, um WhatsApp conectado, né, ao CRM, ao sistema de telefonia conectado ao CRM, um sistema de e-mail conectado ao CRM, para evitar com que a gente tenha que ir lá e fazer relato e tudo mais, né? Top demais. Hoje IA, por exemplo, entrando para fazer a síntese, né, daquilo que foi conversado, trazendo os pontos altos, os pontos necessários a serem desenvolvidos e tudo mais, tá? Então eu creio que, mas nesse primeiro momento é isso, né? Ou seja, vamos olhar para a estratégia, vamos olhar para o nosso desenvolvimento, que a empresa quer de 3, 4, 5 anos, né? E aterrizar isso, né? Entre esses pontos a gente tem ali o CRM para aterrizar, né? E trazer todos os dados necessários, né? Para que a gente possa olhar como é que as ações atuais, né, estão trilhando o caminho para buscar aquilo que foi definido como estratégia. Perfeito. Então a formatação pode ser feita de N formas. E como você disse, independente da ferramenta, né, umas com potencial maior ou menor. Não, muito bom, muito bom, maravilha. E muito bom. A questão interessantíssima é que todo dono de empresa ou gestor quer performance. Todo dono de empresa e gestor quer crescer. Difícil você se colocar ali diante de um profissional desse e o cara não quer crescer, ele não tem ambição. O problema é que muitas vezes parece que a turma tem medo de gestão, tem medo de KPI, indicador, tem medo de falar de gestão com base em dados. Uma questão importante é que a máquina, para ela tirar o trabalho operacional, para te liberar para o estratégico, para que você seja cada vez mais competitivo, digamos assim, estando liberado, ela vai precisar de dados e dados organizados. E se eu não faço nem a lição de casa de trabalhar com gestão, com a base de dados bem apurada, onde o CRM é a canalização de tudo isso, comunicando eventualmente um primeiro tier ali, um primeiro passo, um primeiro lance importante de estrutura, que é comunicação entre CRM e ERP, por exemplo, tá? Sem falar de operações, tá, gente? Sem falar de produto, nada disso. Eu tô falando de gestão de vendas, modelo de vendas moderno. Sem ter essa primeira base para ter insumo e fazer gestão clássica, que é eficiência, a gente não tem como chegar no moderno, a gente não tem como chegar na inovação, e não tem como ser competitivo. Por exemplo, se eu pego uma empresa que está investindo muito nisso, ela está aterrissando o modelo de gestão, fazendo os rituais, usando CRM, comunicando isso com RP, usando AI, como os rapazes disseram, para poder fazer a curadoria do que está sendo discutido em reuniões, para tirar insumo personalizado para cada empresa e para cada comprador dentro da empresa. E comprador, tá, gente, não é só quem assina o cheque no final do dia ali, não, que é responsável pelo procurement. A gente está falando aqui de toda a cadeia de valor de vendas complexa que começa com o demandador, quem tem a necessidade lá na ponta. É o engenheiro da operação, é um analista, é um gestor de planta e por aí vai, tá? Então, com isso eu consigo, com informação, com dado, com a curadoria de uma inteligência artificial, entender cliente a cliente, logo a empresa e cliente, a persona, a pessoa. É aí que a gente está chegando, personalização. Quando eu falo de inovação sem personalização da entrega, a inovação não existe. Ela veio para a gente poder democratizar o acesso de forma personalizada. Então, atendimento ao seu cliente tem que ser personalizado. Se eu não estou fazendo nem o básico aqui, é ter informação, dado e gerenciar através de dados, informação, eu não consigo fazer nada. Não existe gestão sem dados bem apurados. E aí, por favor, André. Perdão, Thiago, até para não perder o fio da meada, 94% dos gestores hoje, isso é dado da Sales Hackers,
Thiago, não confiam totalmente nos dados dos seus indicadores. Olha que loucura isso. 94%. Hoje, essa semana eu fiz um racional, um time de vendas, e, tipo assim, o pessoal fala, como assim, né? Então, cara, o que eu fiz? Peguei de novo lá no começo da nossa conversa. Ticket médio, ciclo de venda, taxa de conversão, já me deu o delta que eu precisava chegar no número de leads para bater a meta. Com o que a gente tinha na mesa, não ia bater. E a pessoa, não, tem certeza? Claro! A não ser que, como é que criou lá a matemática lá, deve estar se remoendo lá dentro do caixão lá, eu tô com Copérnico na cabeça, mas não é Copérnico, tem o nome do matemático lá. Então, o cara deve estar se remoendo, porque é cálculo, né, meu? É estatística, é previsão. Se eu seguir fazendo aquele mesmo ritmo ali, botando mais informações que eu preciso, eu vou chegar no resultado. Então é isso, tem que confiar no seu dado. Outra vez também a gente teve final de ano de resultado. Não, mas a gente não vendeu esses milhões aqui. Claro que a gente vendeu, tá aqui. Olhou um por um. É mesmo, vendemos mesmo. Então, galera, assim, confiem nos dados, mas desde que vocês abasteçam ele de acordo com o que a gente combinou. Perfeito. Que foi combinado. Ou seja, lá tem que estar na veia, né? É cultural. Gestão tem que estar na veia. É cultural. A base fundamental para o moderno e a inovação vai ser gestão. Isso não vai mudar. Evocando aí os matemáticos, vamos chamar o René Descartes, né? Ele fala do discurso do método. Método não muda, pessoal. É lógico, é sistêmico, é analítico, né? Então isso não vai mudar. Legal, então a gente entendeu que para ter um modelo de vendas moderno, as vendas 4.0, para quem vende para outros negócios, a minha primeira base vai ser gestão, para não depender de pessoas e talentos somente, embora eu precise de talentos, mas não depender e não ser refém desse contexto, e uma camada de tecnologia inicial como o CRM para gerenciar esses dados, que deve ter acuracidade, confiabilidade, né, a cultura de trabalhar com dados e informações e os rituais de gestão para que isso aconteça. A partir disso, a gente começa a granularizar mais. Aí a gente fala de um termo de mercado chamado Sales Engagement, que é justamente o que a gente estava comentando da personalização do relacionamento e do contato com esse cliente no dia a dia. Então, tanto na provocação de novos negócios, como no relacionamento para um cliente de base, eu preciso manter esse cliente engajado. Antigamente, como é que o vendedor fazia? Ele atendia só as demandas quentes ali. O cara que chegou com a dor de barriga, com a necessidade que ele vai atender, ou ele bateu numa porta ali que está sempre tomando um cafezinho ou outro e acabava acontecendo os negócios. Hoje eu tenho que estar por dentro de toda a cadeia de valor do meu cliente na tomada de decisão e desde o início do processo de compra dele, que eventualmente vai levar 1 ano para ele comprar com você. Mas se eu estou com vários pratos rodando de forma inteligente, de forma muito alinhada, né, intencional, certamente vai ter negócio todo mês para eu fazer. Então, da perspectiva de vocês, o que essas tecnologias emergentes, métodos emergentes como Sales Engagement podem contribuir? E aí vamos desmistificar o que é o Sales Engagement. Como é que isso funciona? Como isso acontece? Como isso pode ser utilizado por uma empresa que quer se modernizar em suas vendas? Boa pergunta. E aí, Jeff, quer falar essa? Vamos. Fala você, daí eu vou dar minha contribuição. Legal, vamos lá. Bom, é o que o Thiago comentou, né? Ou seja, a gente estava muito, né, isso no relacionamento, na cabeça do vendedor, como é que as coisas deveriam se comportar, né? Então, ali, durante o café, ele conhecia, né, a área de compras, ele, né, conhecia o pessoal de suprimentos, conhecia o pessoal da área técnica, né, e conhecia todo o relacionamento ali. Mas, né, na época, em relação à escala, né, quantos clientes, né, fazia essa gestão, né, nesse formato, né? Então hoje, né, como as coisas acontecem de forma muito rápida, né, equipes cada vez mais enxutas, né, então o número, né, de contas, ou seja, o número de clientes que nós trabalhamos, de fato ele cresce de forma exponencial, né? E então a tecnologia, como, né, nesse cenário, ela vem para apoiar, ou seja, construir essa jornada de relacionamento, né? Construir essa jornada de mapeamento, né? Então, seja o processo de compras, as pessoas que estão relacionadas, né? Existe uma mudança de cadeira aí constante, né? Então está se atualizando, poxa, a pessoa saiu, quem é que está no lugar, vamos nos aproximar, né? Então, ter todo de fato esse processo e a ferramenta, né, nos indicar, através, por exemplo, de um score, né, como é que essa conta, ela de fato, ou essa empresa, né, esse processo,
nós temos o domínio dela, né? E através desse score eu falar, poxa, eu preciso melhorar então nessa área, eu preciso melhorar naquela área, né, ou nesse ponto, para que de fato, né, eu consiga ter, né, esse processo, essa gestão de uma forma mais uniforme. Então, é de fato desenhar essa jornada, né? Quais são as áreas, né, de relacionamento, quem são as pessoas foco, as pessoas-alvo, né? Durante a jornada de compra, como é que se dá o contato, que tipo de informação eu tenho que extrair, que tipo de informação ela é relevante, que tipo de informação ela não é relevante, né? E aí a tecnologia, de fato, ela vem por trás para falar, olha, de acordo com todas as informações que são preenchidas no sistema, poxa, falta alguma coisa nesse ponto, falta alguma coisa naquela, esse ponto está bem conduzido, né? Então as ferramentas acabam nos ajudando nesse sentido. Então, aquilo que era feito de forma até que inconsciente, né? No ponto de vista do relacionamento, do conhecimento, do mapeamento, onde a gente consegue aterrizar Perfeito. isso através de tecnologia. Aí a gente tem a possibilidade de escalonar a nossa operação de vendas, que é muito da dor do crescimento. Não conseguir escalonar porque eu não consigo mais vender com a minha própria capacidade, com a força dos meus braços, ou que seja, com a força dos braços dos vendedores que estão ali, das pessoas que estão ali, está tudo na cabeça deles. A gente vem trazendo para a tech, para a gestão, para o dia a dia, para que isso aconteça e, eventualmente, se João não está mais dentro do contexto, José entra e o trabalho continua acontecendo. Tá? Empresas que são investidas, muitas vezes, empresas que abrem capital, que trazem investidores, elas vão passar por esse processo de governança, de estruturação, de processo, de não dependência do ser humano somente, mas ter isso muito claro na mesa. Isso é super relevante. Muito bom, gente. Muito bom. Só mais um ponto para complementar, né? Em relação à escala, né? Bom, como bons engenheiros que somos aí, é de fato, né, definir método e processo, né? Então, poxa, não necessariamente a mesma pessoa precisa conduzir toda essa jornada, né? Então eu posso ter, né, alguém, né, um pessoal de back-office, por exemplo, que está fazendo, né, esse relacionamento, que está trabalhando com follow-ups, com acompanhamentos, né? Eu tenho um executivo que de forma estratégica entra em algum momento, né? Então, né, o que a gente brinca muito aqui, né, e está virando o nosso lema, né, que é o cangado, né? Então, né, que a gente use, né, a força de várias pessoas, né, de um processo bem definido, perfeito, responsabilidades atribuídas, para que de fato a gente consiga potencializar. Porque mesmo com tecnologia, às vezes uma pessoa, beleza, vai conseguir fazer o que mais do que ela fazia sem a tecnologia? 30%, 40%, 50%, mas tem um esbarro de qualquer forma ali. Muito bom. Então, essa estrutura de equipe para apoiar a operação também ela é fundamental. Muito bom, muito bom. Para a gente pegar esse contexto que você trouxe, essa visão, e para a gente ir para o nosso momento aí de fechamento. O papo está super bacana, mas passa muito rápido. Ótimo. E a gente quer entregar em doses homeopáticas informações relevantes aí para que você coloque em prática no seu dia a dia. Coloque amanhã em prática tudo isso. Tá? Então, vamos falar rapidamente sobre o seguinte, 2 pontos. Predição, a gente falou sobre, então, base, gestão, dados, informações, CRM como plataforma inicial, comunicação do CRM com outras tecnologias. Isso. Falamos de Sales Engagement, que é o processo claro com a tecnologia, automatizando a nossa comunicação e dando mais escala para a operação, não dependendo só de pessoas e talentos, mas também de processos claros para que a gente consiga escalonar a operação de vendas. Agora vamos falar de predição. Eu tenho dados, eu tenho informações, fiz minha lição de casa. Como é que eu posso pensar em predição? AI, a inteligência artificial auxiliando o nosso trabalho, me trazendo diferencial competitivo e vantagem competitiva. E aí, após isso, a gente pode trazer o que vocês pensam como futuro para vendas, para as vendas B2B. Vou deixar o André encabeçar isso aí primeiro. A predição ela é super importante, né, Thiago? A gente tem hoje, de novo, se tiver os dados corretos dentro do teu CRM, data prevista, próximos passos agendados, etapa do funil, os principais indicadores, os 3, aquele que eu já falei, já vou repetir de novo, taxa de conversão, ciclo de venda e ticket médio, você pode ter predição e teu time poder te entregar, te dar resultado, né? Ouço muito de gestores, mas é difícil de pegar uma previsão com eles. Mas por quê? Porque a gente não está fazendo que um método e o processo de forecasting, por exemplo, que é a previsão que tu está dizendo aqui, Thiago e Jefferson, não aconteça. Mas como é que eu sei que ele vai fechar ou não? Cara, simples, pergunta pro cliente. Cara, quando é que tu fecha? Eu vou fechar esse mês. Tá firmado? Tá firmado, então eu vou botar lá a data
vai fechar que é dentro desse mês, ponto. Peguei uma previsão. Né? Então, esse é o conceito de previsão. Não adianta tu querer dizer que vai fechar e não vai fechar. Então, não é previsão. Né? E com 100% de erro, por exemplo. Existe isso. Tu vai acertar pelo menos vai aumentar as tuas chances de fechar. A previsibilidade é para tu aumentar mais ainda as tuas chances. Quer dizer que vai fechar? Não. Mas é uma coisa que tu vai trabalhar para que ele aconteça, bom, né? Muito bom. E o futuro, né, das vendas para você tá onde, cara? Para onde a gente tá indo? Cara, o futuro tá... Bom, a gente tá fazendo isso, né, cara? É inteligência artificial para resumir reuniões de vendas, fazer diagnóstico do time quando apresenta online, poder, por incrível que pareça, ligar, simular ser humano, como se fosse um ser humano falando já com um prompt pronto, né? E sempre, cada vez mais, o vendedor ser mais capacitado e treinado nessas técnicas, nesses métodos. Eu não tinha isso sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje, né? E eu sofri muito, né? Se eu tivesse isso há 15 anos atrás, meu Deus, né? Poderia estar numa outra esfera, né? Mas, assim, é sempre estudar e capacitar o time, viu, Thiago? Isso é que eu trago pro futuro, sabe? Isso não muda. Continuar na ativação desses... não muda. Não muda. Muito bom. Capacitação não muda. Mas IA ajudando nesses pontos, abastecer informações no CRM, que também tem ferramentas que higienizam, quando eu falei de dados, né? Elas higienizam dados, né? Deixam o dado do contato principalmente mais higienizado da empresa. Então eu vejo o futuro de vendas muito promissor, tá? É daqui para frente, né? A prospecção ativa nunca vai morrer. Sempre vai existe um interesse legítimo em fazer as empresas no mundo todo fazer negócio. A gente veio aqui para ajudar as empresas a gerar, né, aumentar a receita, reduzir custos e riscos. Então a gente vai sim, sempre tá numa movimentação constante de vendas. O que vai vir é aprimoramento disso tudo. Tá? É melhorar a técnica, melhorar o processo e contar com a inteligência artificial e as automações para somatizar as nossas entregas. Muito bom. Mas o ser humano nunca vai se deixar de substituir nesse Perfeito. ponto. O ser humano vai ser um ator fundamental e sempre mais capacitado, muito fundamental, preparado com essas ferramentas. Jeff, pegando essa ponte, a previsão é um ponto importante, como o André disse, né, nos rituais de gestão, a gente coleta os dados ali, com gestão, com as pessoas, com os vendedores, mas a predição, a gente sabe que a máquina tem o poder de entender os dados e prever comportamentos. E aí, como é que você enxerga isso, cara, como futuro das vendas? A predição, a inteligência artificial, para a gente fechar esse contexto aí do que é o futuro de quem fizer a lição de casa. Sim, perfeito. Bom, cara, de fato é isso, é analisar, né, todos os dados que temos, todo o histórico que temos, o como a companhia ela performa, né, e, poxa, isso de alguma forma tem total relevância, né, nessa análise futura, né. E agora, como você comentou, poxa, né, com tecnologia, com IA, por exemplo, potencializando isso, né? Entendendo mercados, né? Entendendo o momento econômico, entendendo cenários, né? Compilando toda essa gama de dados que nem sempre é tão fácil de se manipular, né? E entender qual é o melhor caminho, né? Por exemplo, poxa, às vezes uma área, né, um dado segmento em detrimento a outro, por exemplo, né? Um tipo de abordagem, né? Então, acho que, né, a tecnologia vem muito nesse sentido, para nos dar, né, o guia, o norte, através de uma massa de dados que, poxa, a gente nem sempre é tão simples manusear. Como a gente estava comentando esses dias, né, nós usamos muita tecnologia aqui. Nós, né, em relação aos nossos treinamentos, né, nós temos inteligência artificial, inclusive, gerando os treinamentos. Poxa, eu pedi para que fosse feita uma análise de um conteúdo, né, e estava gerando algo em torno de 150 páginas ali. Poxa, quanto tempo nós levaríamos para isso, né? E a IA fez em 0,18 segundos, né? E trouxe exatamente toda a síntese daquilo que eu solicitei. Então a velocidade ela é muito grande. Quem ganha acho que a somos ferramenta nós, né? Exato. Porque, poxa, chegaríamos talvez numa mesma conclusão, né? Só que num espaço de tempo aí pouco maior. Aí está a vantagem competitiva. No final do dia, a tecnologia, a própria inteligência artificial vai ajudar a gente demais, antes de inovar, de ter muita eficiência. E quando você tem eficiência, você está mais liberado. Quando você tem eficiência, você diminui suas despesas, seus custos. Você tem
mais resultado, você consegue imprimir mais com menos. Então é muito sobre isso, pessoal. Então isso é um pouco, né, do que a gente consegue num primeiro momento. A gente vai trazendo cada vez de forma mais densa, mas é necessário a gente trazer os pilares fundamentais para entendermos para onde as vendas B2B estão indo. Então, um modelo de vendas moderno vai passar por esses principais pilares que a gente destacou, dizendo que você tem que fazer o básico com eficiência, fazendo gestão, capacitando pessoas, tendo uma ferramenta como o CRM, trabalhando seus sales engagement, entendendo que você não pode chegar só na hora de vender, você tem que relacionar e até que a tecnologia vai te ajudar muito com isso. E a gente está falando já como inteligência artificial está ajudando no dia a dia das nossas operações e trabalhando já predição, que são os comportamentos de vendedor, de comprador a comprador, de parceiro a parceiro e como a gente pode tirar de tudo isso insumo para vender mais e melhor. Quero agradecer então ao André e o Jefferson por esse excelente bate-papo. Tem muito mais por vir. Então, pessoal, obrigado pela participação, obrigado pela colaboração. Deixar para vocês se despedirem e a gente vai fazer esse fechamento aqui. Então, falou, pessoal. Eu tenho que ir. Vamos lá. Um abraço para vocês, galera. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Tem muito mais, como o Thiago falou. Eu estou adorando aqui e quero contribuir mais para vocês aí. Sejam todos bem-vindos e curtam a gente aí nas redes sociais e compartilhem aí esse vídeo se você achou relevante. Perfeito. Legal, pessoal. Agradeço também a participação de todos. Né? É um imenso prazer aí compartilhar conhecimento. Né? De novo, gente, fica aí o reforço, né, cara? Estratégia. Né? A estratégia que vai nortear todas as ações. As ações seguintes, né? Então, acho que é investir muito tempo nesse momento, né, na estratégia e desdobrar isso de forma adequada. É isso, pessoal. Maravilha, muito obrigado. Maravilha. Vitória. André Jefferson, muito obrigado pela participação. A gente encerra, então, mais um Executores Podcast. E é isso. Se você gostou, se fez sentido, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe esse conteúdo que pode mudar a vida de algum gestor, de algum dono de empresa que você conhece. E a gente vai estar aqui para apoiá-los, tá bom, pessoal? Somos o Business Partner, os Business Partners, os parceiros de negócio aí da empresa nacional que está buscando crescer e se modernizar. Um abraço forte e até a próxima.